Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula de Medicina Legal, baseada em resolução de questões, especialmente para você que vai fazer o concurso para delegado de polícia e que vai ser meu colega de trabalho. Deixamos pendente a quinta questão, analisamos até a quarta, onde de maneira progressiva começamos a ver a parte de introdução ao estudo da medicina legal, perícias e peritos e adentramos aí em documentos médico-legais. Progredindo com vocês, sem maiores delongas, vamos para a nossa quinta questão, Banca CESP, Delegado de Polícia PCRO 2022, questão bastante recente aí, concurso 2022. Acerca das perícias e dos peritos, é correto afirmar que os aspectos objetivos de uma perícia relacionados às alterações visíveis verificadas por quem procede ao exame serão destacados nos respectivos laudos na parte da formulação dos quesitos, da descrição, do preâmbulo, do histórico, da assinatura. Conforme eu falei para vocês, o relatório médico-legal ele é composto de 7 partes. Aqui na questão nós temos, tratando aqui, de formulação dos quesitos, que é a segunda parte, descrição, que a gente conversou com vocês, preâmbulo, que é a parte preambular, onde consta data, horário, da relação da perícia, o histórico, que se relaciona ao que o periciando ou testemunho está dizendo para o perito, e a última parte aí, a assinatura, que é após a conclusão. Pessoal, sem sombra de dúvidas aqui, nós temos a B, descrição, em que o perito, ele é correto afirmar que os aspectos objetivos, conforme falei para vocês, relacionados às alterações visíveis verificadas por quem procede ao exame, serão destacados na descrição. Então, a descrição se relaciona a o que o perito, seja perito médico legista, seja perito criminal ou odontologista, ele está visualizando no ato daquela perícia. Beleza? Sem delongas aqui, vamos seguir para a nossa sexta questão. FUMARC, Delegado de Polícia, PCMG 2021. Jovem do sexo masculino, 45 anos, foi atropelado na via pública por um ônibus, sofrendo trauma toraco-abdominal, com hemotórax, hemoperitônio e hemoperitônio. Foi socorrido, submetido à laparotomia e drenagem de tórax, com drenagem em selo d'água. Recuperou-se do coma, porém ficou internado por 2 meses, tendo broncopneumonia, sepse e veio a óbito. Vamos lá, pessoal. Questão interessante. Várias nomenclaturas técnicas. Hemotórax é quando geralmente você tem um sangramento no pulmão, né, o acúmulo de sangue na parte torácica que leva a óbito rapidamente se não fizer uma drenagem. Laparotomia exploratória é a abertura de toda a cavidade torácica e abdominal para suturar órgãos que foram atingidos, estão sangrando para evitar hemorragia, fazer a limpeza geral. Então, uma cirurgia bastante complexa, céu aberto. E esse indivíduo ele foi atropelado. E em decorrência do procedimento médico, ele veio a óbito por sepse, que é infecção generalizada. Infecção generalizada talvez seria uma causa interna. E a gente viu que causa interna é morte natural. O indivíduo ele pegou uma broncopneumonia, progrediu e morreu de infecção. Foi assistido pelo médico, declaração de óbito. Sendo que aqui tem um pouco de direito penal, né, com causa relativamente independente, superveniente, que colaborou com a conduta, né? Ele foi atropelado, atropelamento é uma morte violenta, mas ele não morreu disso aqui. Mas, em virtude da recuperação do coma, ficado internado 2 meses, pegou uma broncopneumonia, sepse e veio a óbito.
nós temos aqui exatamente um desdobramento natural da conduta do agente que atropelou esse indivíduo. Não estou dizendo que é culposa, que é dolosa, enfim, a questão não traz. Mas aqui envolve nexo causalidade também, artigo 13, parágrafo 1º. Lembrando que as causas supervenientes relativamente independentes que por si só produziram o resultado, elas rompem o nexo de causalidade. Se ele fosse internado mediante aí o atropelamento e o hospital viesse a pegar fogo e ele morresse carbonizado, nós teríamos um rompimento do nexo, uma quebra do nexo de causalidade. Aqui não. Aqui é um desdobramento natural. Então, a morte foi um desdobramento natural de uma causa violenta. Vamos ver o que traz aqui as assertivas para a gente analisar com vocês. Neste caso, a declaração de óbito deverá ser emitida no IML pelo nexo causal entre o acidente e a causa do óbito, sem sombra de dúvidas. Questão muito bacana, muito inteligente, que envolve direito penal, DP, e medicina legal ao mesmo tempo. Você tem que ter conhecimento de nexo causalidade para acertar essa questão. B. No SBO, pois o evento final foi de causa natural. Jamais seria SVO, mesmo sendo de causa natural. Por quê? Porque existia um médico assistindo o paciente. Nesse aspecto, o médico declara o óbito, DO. Pelo cirurgião que operou o paciente, seria se ele tivesse internado por uma infecção pulmonar e progredido para a sepsis. Aí seria a assertiva C. Mas há um nexo causal entre o acidente e o óbito. Pelo plantonista do CTI do hospital no momento do óbito, também não. Seria também se fosse o cara que estivesse assistindo naquele momento. Seguindo com vocês, 7ª questão. CESP, perito criminal, PCPE, prova aqui do meu estado, de 2016, não é meu concurso, o meu é de 2006. Diz o seguinte: estão entre os métodos primários de identificação humana. Vamos lá, pessoal, antes da gente analisar cada assertiva. Estamos agora na parte de antropologia forense. Eu queria fazer um apanhado geral sobre a antropologia forense. A antropologia forense é o ramo da medicina legal que estuda a identidade e a identificação. Identidade não se confunde com identificação. Identidade são caracteres próprios que individualiza uma pessoa das demais. São caracteres próprios que eu tenho, que me individualiza, que me traz identidade. Cor do olho, cor da pele, cabelo, formação óssea, íris, digitais, tudo isso são caracteres meus, que me diferencia de todas as outras pessoas. Identificação é o processo de busca da identidade, quando esta não é visível inicialmente. Então, o indivíduo ele foi morto, ele está sem identificação lá, né? Está sem um documento de identificação. É muito comum a gente dizer, está sem identidade. Não, está sem identificação, porque todo mundo tem identidade. E não tem como saber quem é aquela pessoa. A medicina legal lança a mão de recursos próprios, de procedimentos técnicos e científicos que podem atestar a identidade daquela pessoa. Aquele é fulano de tal. Não confundam identificação com reconhecimento. Reconhecimento não é procedimento de identificação. É uma informação que dá base a um processo de identificação. Então, por exemplo, o indivíduo foi encontrado em estado de putrefação, mas ainda com as fisionomias reconhecíveis, sem a identificação, sem qualquer documento de identificação, está lá no ML. A mãe, procurando tudo que é lugar, chegou e no ML disse: este é meu filho. Com base nesta informação, ela vai passar o nome dele, tudo certinho. O que é que se procede? Regra,
A confrontação necropapiloscópica. São coletadas as digitais do cadáver e confrontadas com o banco de digitais que existe, o prontuário civil dele. Ponto. A identificação primária se refere a diversas metodologias. Identificação, raça, gênero, DNA, rugopalatoscopia, arcada dentária, identificação por meio de datiloscopia, que é o processo de Van Cetich, né? Método de identificação datiloscópica de Van Cetich, processo ou método. E existem identificação secundária, elementos secundários, que auxiliam na identificação. Tatuagens, marcas pessoais, dentre outras. Então, dito isso, vamos analisar aqui os métodos primários e secundários da identificação que está atrelado à antropologia forense. Nós temos aqui, assertiva A, reconhecimento visual, acabei de dizer que não é identificação, é uma informação. Identificação de marcas ou tatuagens. É identificação, sim, mas é um método secundário, certo? Chamado identificação secundária. B, identificação pela arcada dentária, sim, que é a identificação médico-legal. E papiloscopia também, que é a identificação judiciária ou policial. Assertiva B, sem dúvida alguma, é a correta. Assertiva B é a para ser marcada. C, a genética forense é a reconstrução facial. A genética forense e a reconstrução facial tridimensional. Genética forense, em verdade, é um sub-área da medicina legal, que existe o DNA, que é o procedimento de identificação. Reconstrução facial, não. Identificação visual, aqui ele quis confundir vocês com reconhecimento, não existe identificação visual, certo? E a impressão digital. A impressão digital não é um método primário de identificação, é o objeto de identificação. A datiloscopia, perfeito, sim. E a antropologia forense. Professor, a antropologia forense não é um método? Não. A antropologia forense é o ramo da medicina legal que estuda a identidade e identificação e os processos de identificação. Então, cuidado para não confundir. Antropologia, identidade e identificação. Identificação subdivide-se em duas modalidades, médico-legal e judiciária. Médico-legal, temos identificação da espécie, identificação da raça, identificação da idade, da estatura, do gênero, arcada dentária, DNA, rugopalatoscopia, dentre outras. Identificação judiciária, nós temos a fotografia sinaléptica, identificação datiloscópica de Van Cetich, dentre outras. Show? Vamos para a nossa próxima questão, a questão de número 8, para trabalhar com vocês. CESP, Delegado de Polícia, PCPE, 2016, Delegado de Polícia aqui do meu estado de Pernambuco. Determinada delegacia de polícia, comunicada da existência de um cadáver em estado de putrefação, jogado em um canavial de sua circunscrição, deve tomar providências para levantar informações, como, por exemplo, a certificação de tratar-se de pessoa e não de animal. Este é o primeiro procedimento, é saber espécie humana ou animal. E o estabelecimento da causa da morte, além de realizar diligências diversas. Assinale a opção correta acerca das atividades médico-legais nesse caso. A. O método de identificação do cadáver de primeira escolha para o caso é a identificação por material genético, ou DNA, que pode ser extraído mesmo de material putrefeito. O que é material putrefeito? É o cadáver em estado de putrefação. Pode ser extraído? Pode. A assertiva está correta? Não. Se liga nisso, pessoal, isso é recorrente em prova. O método de primeira escolha sempre é a identificação datiloscópica. Nós temos dois métodos muito eficientes, com alto grau de unicidade.
identificação datiloscópica que ao lado do DNA consegue trazer uma confiabilidade de 99,99%. Então, o DNA e a identificação datiloscópica são extremamente eficientes. Sendo que DNA eu preciso saber, parênteses, talvez eu não identifique de maneira precisa. Como assim, professor? Vamos supor que uma determinada pessoa, mulher, genitora, ela tenha 2 filhos, mesmas aparências físicas, e os 2 sumiram. Pode ser, opa, DNA deu positivo, é filho, mas qual deles? E a identificação datiloscópica ela vai ser precisa. Claro, se existir condições, se estiverem preservadas as digitais, existir banco de dados para aquilo. Claro que a maioria das pessoas, a grande maioria tem registro geral, tem RG, né? E tem lá suas digitais. E vale destacar também que para que ocorra o processo de identificação, eu tenho que passar por 3 etapas. O bizu importante para a prova de vocês. Primeiro, é a coleta do elemento característico. O que é elemento característico? Exemplo digital. 2, é a coleta novamente do elemento característico no momento que eu quero identificar. Então, José de Maria, foram coletadas as digitais de José Maria quando ele foi lá tirar sua identidade. No instituto, aqui chama-se Instituto de Identificação Tavares Buril. Cada estado tem um nomezinho. Tá lá. Provavelmente esse cadáver é de José Maria. Vai coletar novamente. Terceiro passo, confrontar. Se eu não tenho um registro prévio, um registro do elemento característico anterior, não tem como se proceder à identificação. Salvo DNA. DNA eu procedo ainda que eu não tenha elemento característico próprio. Através de quê? De um parente, exemplo aí, a mãe. DNA é custoso. Último caso, identificação datiloscópica, primeiro caso. É o método de primeira escolha. Vamos embora. A assertiva B nos traz o seguinte. Mesmo estando o cadáver em adiantado estado de putrefação, é possível, conforme a especificidade, estabelecer pelo exame médico legal a causa jurídica da morte. Suicídio, homicídio, acidente ou morte natural. Corretíssimo, pessoal. Corretíssimo. Olha só, nós vamos trabalhar com vocês na parte de tanatologia forense, questões relacionadas à tanatologia forense, os fenômenos cadavéricos que estão inseridos na tanatognose. Tem os abióticos avitais ou vitais negativos e tem os transformativos, que podem ser destrutivos ou conservadores. Os destrutivos, eles decompõem a matéria orgânica, decompõem o cadáver. E esse é o padrão. Nos destrutivos, nós temos autólise, putrefação e maceração. Dentro da putrefação, nós temos 4 fases sucessivas. Fase cromática, de coloração. Fase gasosa, que é quando o indivíduo está inchadão. Fase coliquativa, que é chamada de dissolução pútrida, é quando a matéria orgânica começa a se dissolver completamente. Como eu sempre dou um exemplo, você pega um sabonete, deixa dentro da água, no outro dia vai pegar. Tá só aquela pronta. Exatamente. Perde toda a morfologia visceral e etc. E esqueletização, que é a última fase. Na fase coliquativa, o diagnóstico médico-legal da causa-morte é bastante complicado, porque vísceras perdem morfologia, se o indivíduo morreu com disparo no coração, você já não consegue mais perceber, etc. Mas isso não significa que não seja possível determinar a causa do óbito, sobretudo em esqueletização. O indivíduo foi encontrado só fêmur, parte do tórax e crânio, com 6 perfurações no crânio, nuca, tal, e
claramente o perito consegue visualizar, existem sinais de Bonner, funil de Bonner chamado, que é projeto de arma de fogo. A causa do óbito é homicídio. Peraí, professor, mas não pode ter sido suicídio? Não. 6 disparos, pá, eita, não vai. Certo? Então, é possível? É. Assertiva B está correta. C. A análise do aspecto macroscópico do fígado do cadáver em questão é suficiente para que o médico legista determine se ocorreu morte súbita ou se morte com suspeita de ocorrência criminal. Não. A análise do fígado se dá por outros meios, não macroscopicamente. Deve-se proceder à exumação do cadáver, que deve ser realizada por equipe da delegacia de polícia acompanhada de médico legista. A exumação se dá quando o cadáver foi inumado. É um procedimento que precisa para diagnosticar uma causa que passou desapercebida, melhorar a necropsia. Eita, isso aqui pode ter acontecido. É exuma. O cadáver já está sepultado. Na questão, o cadáver não está sepultado. Caso o cadáver encontrado seja de material humano, a identificação deverá ser feita por reconhecimento. Completamente esdrúxula. Reconhecimento, veja como é recorrente isso daí, pessoal. Reconhecimento não é identificação. É uma informação que vai dar base, vai dar substância, fundamento para o processo de identificação. Próxima questão, número 9 com vocês. É FUMARC, Delegado de Polícia, PCMG, 2021. Durante a perícia de um corpo esqueletizado, os achados mais evidentes do dimorfismo sexual são observados na clavícula, fêmur, pelve, úmero. Olha só, pessoal. O que é dimorfismo sexual? É a determinação do gênero sexual, ou sexo ou gênero biológico, homem ou mulher. A determinação do gênero, se masculino ou feminino, quando em cadáveres recentes, sem mutilações no aparelho reprodutor, sem carbonização, é simples de determinar, através das genitálias internas e externas. Internas e externas. Quando o cadáver ele é impróprio, nós temos que lançar mão de recursos que analisam padrões ósseos, morfologia óssea. Exemplo de cadáver impróprio: carbonizado amplamente mutilado, espostejado, em avançado estado de putrefação ou em ossadas. Nesse caso, nós temos um padrão que nos traz certeza absoluta do gênero. Pelve ou bacia. Traz certeza absoluta. Seguido de crânio e tórax. Ambos, eu estou falando em ordem de importância, cai na prova inclusive. Quais são a ordem de importância para a determinação do gênero? Primeiro, pelve ou bacia traz evidências absolutas. Depois, crânio, que é muito forte, mas não pode dizer que é absoluto. E depois vem o tórax. Então, a assertiva correta, sem dúvida alguma, é a C. Aí eu quero comentar com vocês aqui sobre a clavícula, pessoal. Olha só. O primeiro padrão a ser determinado, a ser utilizado, quando o achado ou os achados são fragmentos ósseos ou sangue, é a determinação da espécie. Não é da raça, é da espécie. Para saber, é animal ou é humano isso daqui. Em sendo constatado que é material humano, ossadas humanas ou sangue humano, aí parte para os outros gêneros, raça, idade, estatura, aí vai seguir para ir afunilando. Quanto aos ossos,
A análise para determinação da espécie pode se dar de maneira macroscópica, ou seja, visualmente, ou microscópica. Macroscopicamente, a determinação se dá quando achada a clavícula através da análise deste osso. Porque o formato em S da clavícula humana não se repete em outros animais. Microscopicamente, se dá através dos chamados canais de Haveres e osteoplatos. Quanto ao sangue, basta fazer a análise em laboratório para determinar, primeiramente, se é sangue. Constatado que é sangue, vai fazer o fator sanguíneo. Se o fator sanguíneo deu certo, ou seja, fator sanguíneo é O positivo, O negativo, AB, determina-se que o sangue é humano. Determina-se, nesse caso, que o sangue é humano. Certo? Então, determinação da espécie é o primeiro padrão a ser adotado quando achadas ossadas ou material orgânico aparentemente sangue. Quanto ao gênero, nós temos, conforme eu falei, a bacia traz evidências absolutas quanto à determinação do gênero masculino ou feminino, depois crânio e depois vem o tórax. Nós vamos analisar com vocês a próxima questão na nossa próxima aula, tendo em vista que o tempo aqui a gente não consegue analisar ela de maneira completa. Então, na próxima aula a gente se encontra para analisar esta próxima questão. Um forte abraço e até lá!